Segunda Crônicas, capítulo 26, verso 16, diz o seguinte: Mas havendo-se fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína. Meus irmãos e irmãs, o capítulo 26 de Segunda Crônicas nos fala a respeito do reinado do rei Uzias. Ele era muito jovem quando ele começou a reinar, ele tinha apenas 16 anos. E ao invés de ele curtir a sua vida, essa vida cheia de vaidades, de prazeres, ele se dedicou a fazer o que era reto aos olhos do Senhor. Isso fala no verso 4. O verso 5 diz que Uzias dedicou-se a buscar Deus, e nos dias que ele buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Então, enquanto o rei reconhecia que precisava de Deus, que não conseguia fazer as coisas sozinho e era dependente de Deus, ele guerreou, ele venceu batalhas, edificou cidades, seu nome foi espalhado até o Egito. Ele edificou torres, possuía exércitos numerosos, fez muitas outras coisas. Nessa época em que ele buscava a Deus, ele recebia orientação, estratégia, sabedoria que o conduziam a um caminho correto. Porém, no verso 15, está escrito que ele foi muito ajudado por Deus até o dia que ele se tornou forte. E ele, tornando-se forte, deixou de ser dependente de Deus. Começou a agir pautado na sua própria inteligência e discernimento. Então ele se afastou de Deus e achava que ainda estava fazendo a coisa certa. No verso 16, que nós lemos no início, diz que ele deixou exaltar o seu coração até se corromper. Ele transgrediu contra Deus entrando no templo para queimar incenso. E apesar dele ter sido advertido, os sacerdotes só advertiram que aquilo não era permitido, pois era somente um papel dos sacerdotes, ele na verdade se indignou contra o sacerdote. Então a soberba, o orgulho já estavam no seu coração. E como resposta da sua desobediência, naquele momento ele se tornou leproso. E ele precisou morar em uma casa separada devido à lepra, até o dia em que morreu. Então é um fim muito triste desse rei que começou muito bem, começou nos caminhos do Senhor. Era um privilégio que ele tinha de ser ajudado por Deus. E nós vemos que muitas histórias se parecem com a do rei Uzias. Essa história do rei Uzias é um retrato da vida de muitas pessoas que começam bem, mas o seu coração se exalta, se enchem de orgulho e acabam se afastando dos caminhos do Senhor. E tudo isso acontece no exato momento quando elas deixam de ser dependentes de Deus. Quando elas acham que são autossuficientes, quando o orgulho enche o seu coração. Então que você aprenda com o exemplo do rei Uzias. Que não haja soberba, não haja orgulho em seu coração, que você seja dependente de Deus para tudo. Que você saiba que tudo que você tem vem de Deus e que sem Ele você não pode nada, você não é nada. E aquele que tem que se gloriar, que se glorie no Senhor. Então seja dependente de Deus. Esse é o nosso devocional de hoje. Que Deus te abençoe, que você viva esse dia para a glória de Deus. Enquanto vida eu tiver, eu cantarei tua bondade, meu Deus, eu cantarei